nessa noite. Eu creio que vai ser usado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero estar convidando o pastor Caio, que está orando pela sua vida. E desde já agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando esse homem. Que o Senhor possa estar abençoando esse jovem, esse servo, meu Pai. Meu Deus, onde ele tocar os seus pés, meu Pai, venha abençoar, meu Deus. Meu Senhor amado, onde ele andar, meu Pai Santo, que venha proliferar, meu Pai Santo, venha florescer, meu Senhor Deus da glória, que dê certo tudo que ele fizer, meu Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa estar na frente, meu Pai, dos seus caminhos, meu Senhor Deus, como lâmpada, meu Senhor Jesus Cristo, e luz para os seus caminhos. Abençoa a casa, abençoa a família, meu Pai, abençoa, meu Pai, a sua vida, meu Senhor Deus. Meu Pai, usa ele nessa noite, meu Pai, para trazer a tua palavra, meu Pai, não para falar o que ele quer, mas o que o Senhor quer que ele faça, meu Pai, o que ele fale, meu Pai. Vá usando ele nessa noite, meu Pai, que seja da maneira que o Senhor quiser, meu Pai, da forma que o Senhor bem entender, meu Pai. Usa ele como vaso nas tuas mãos, meu Pai. Usa ele, meu Pai, como canal, meu Senhor Deus. Nas tuas mãos eu peço, meu Pai, e confesso e agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Deus já falou com você hoje, meu irmão? O culto nem acabou, meus irmãos, mas Deus, ele já falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por sua graça e sua misericórdia, que sempre nos alcança, né? Me alcança também. Eu quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos, para nossa edificação. Se encontra em Atos 9. Amém? Evangelho segundo escreveu, em Atos, né? 9. Vamos ler o versículo 1 ao 9. Livro de Atos, narrado pelo apóstolo Lucas. Amém? Louvado seja Deus. Vou iniciar a leitura. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo versículo 7. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, meus irmãos, nós iremos estar falando da conversão, que é o maior milagre que Deus faz em nós. É quando Deus, ele nos tira de um lugar de lamaçal do pecado para andar com Ele no caminho de santidade, no caminho da luz. E nada melhor para falar de um exemplo de conversão que não seja o apóstolo Paulo, né, meus irmãos? E eu quero estar também lendo aqui uma passagem que se encontra em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto mais a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda. Considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
por quais perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Amém? Meus irmãos, eu acredito que não existe um exemplo melhor de conversão do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nasceu ele nasceu em Tarso, que antigamente era conhecido na província da Cilícia, no Império Romano, que hoje atualmente ele é a Turquia. Paulo, meus irmãos, como eu acabei de ler, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu extremamente religioso, meus irmãos. Nós usamos essa expressão, seu fariseu, de uma forma pejorativa, né? Até porque Jesus falou muitas das vezes em Mateus 23, fariseus, seus hipócritas. Então nós usamos essa expressão fariseu como uma forma pejorativa para falar do irmão, não é seu fariseu. Mas não, fariseu, meus irmãos, naquela época eram pessoas extremamente dedicadas a Deus. Eram pessoas religiosas, eram pessoas que se dedicavam ao máximo para seguir os mandamentos do Senhor. Só que existe um porém, meus irmãos. Eles seguiam a lei, eles se dedicavam à lei, mas o seu coração estava longe de Deus. Quando, meus irmãos, nós estamos na igreja, indo para a igreja, buscando a Deus, quando na verdade o nosso coração não está 100% em Deus, não está em adorar a Deus. Muitas das vezes o nosso coração, meus irmãos, está inclinado às riquezas desse mundo, está inclinado às preocupações desse mundo, está inclinado a trabalho, família, quando na verdade o nosso coração deve estar 100% em Deus. E esse era o problema da lei, meus irmãos. A lei falava de muitas coisas, de um jeito a ser vivido, mas não falava da transformação interior, um novo nascimento, que é falado hoje nas Escrituras. Né? E é o maior milagre que Deus faz em nós, que é a conversão. E Paulo, meus irmãos, ele era um perseguidor da igreja. Paulo, meus irmãos, ele prendia homens e mulheres, achando que estavam fazendo a vontade de Deus. Paulo, ele é aquela coisa que hoje em dia eles chamam que era aquele idiota útil, que ele não entende as coisas, não sabia das coisas e mesmo assim fazia. Porque ele foi ensinado daquela forma. Ele prendia os cristãos, prendia as mulheres, e ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele, meus irmãos, ele não sabia, na cabeça dele, naquela época, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas na verdade não estava, ele estava perseguindo a igreja. No entanto, quando Jesus se apresenta a Paulo, Jesus pergunta a ele: Paulo, por que me persegues? E Paulo diz: eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo aqueles que eram do caminho. Ou seja, meus irmãos, mesmo diante da tribulação, mesmo pessoa te perseguindo, Deus ele vai responder por você. É por isso, meus irmãos, que nós não acreditamos na vingança. É por isso que nós não agimos da força do nosso próprio braço, porque é Deus que responde por nós. Eu quero dizer para você, se tem alguém me perseguindo, se tem alguém tirando falso testemunho de você, falando mal, entregue a Deus. Não faça nada, não fale nada. Entregue a Deus. A vingança, meus irmãos, ela não é de Deus. Nós não podemos agir com os nossos próprios braços. Aleluia. Porque Deus não se agrada disso, meus irmãos. E eu acredito que se você entregar nas mãos de Deus, Ele vai responder. Amém? Glória a Deus. Só que até então, meus irmãos, Paulo, ele tem um encontro com Jesus, que é um encontro transformador, que é a diferença, meus irmãos, da lei daquela época. Paulo, ele sabia tudo da lei. Paulo era uma pessoa, meus irmãos, extremamente qualificada. É uma das coisas que hoje em dia que eu não concordo, que muitas pessoas do mundo falam que o povo de Deus não sabia de nada, eram pessoas iletradas, mas não. Existem pessoas na Bíblia, meus irmãos, de alto gabarito. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquela época. Isaías, meus irmãos, a excelência do hebraico dele era altíssima. Tinha uma escritura bem qualificada. Então nós temos vários homens de Deus que eram altamente qualificados. Mas também nós temos pessoas simples, que eram pecadoras, apóstolos. Mas não, você não pode generalizar falando que todos os homens de Deus da Bíblia não sabiam de nada. Nós temos aqui também pessoas qualificadas, pessoas que estudaram, pessoas que têm um currículo, pessoas que têm algo a agregar na sua vida, têm uma palavra para liberar, né? Nós não somos pessoas que
não sabemos de nada, nós buscamos a Deus. Glória, glória. Né? E, meus irmãos, acontece o processo de transformação na vida de Paulo, quando ele se encontra com Jesus em Damasco. Aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E, meus irmãos, acontece que Paulo ele fica cego. Ele fica três dias sem comer e 3 dias sem ver. Paulo fica na total dependência de Deus. Meus irmãos. Isso nos ensina que na nossa caminhada nós temos que ter rendição total a Deus. Aleluia. Nós temos que ter dependência total. É Deus, glória. Porque se me lembro de um exemplo que não foi bem sucedido nas escrituras, é aquele jovem rico, quando ele chega até Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: você conhece os mandamentos: não mate, não furte, não cometa adultério, honre pai e mãe. E o jovem rico diz: mas isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus responde para ele: mas uma coisa te falta, vende tudo que tem e dá teu dinheiro aos pobres. E ele, a Bíblia diz que ele se retirou-se triste, porque ele era muito riquíssimo. Então, meus irmãos, na vida, no processo de conversão, que é o maior milagre que Deus faz em nós, nós precisamos de rendição total a Deus. Aleluia. Eu nego o que eu era Jesus. e começo a ser uma outra pessoa. Paulo diz: eu era perseguidor da igreja, agora eu sou uma porta. Então, a conversão, meus irmãos, é uma das coisas mais lindas que acontece. Quando você tem uma decisão firme em servir a Deus, Deus ele vai lhe ajudar a você se colocar no lugar que é para você estar na igreja, é para você estar em Deus. Um caráter cristão, um caráter que representa o caráter de Deus. Né, meus irmãos? E Paulo, meus irmãos, depois de ele ser convertido, depois de ele passar 3 dias sem ver e 3 dias sem comer, Deus usa, meus irmãos, um discípulo comum chamado Ananias para falar com Paulo. E esse discípulo Ananias ele vai falar com Paulo e ele está lá, né, no seu lugar, Ananias, e Deus fala com ele para ele ir até a Paulo. Só que ele não vai porque ele ainda acha que Paulo ele era um perseguidor da igreja. É tanto que quando Deus fala com Ananias, ele diz o seguinte: não, mas esse ali é o que prende os cristãos. E Deus diz: não, eu tenho um propósito na vida dele. Glória a Jesus. Né? E Paulo, meus irmãos, ele ora por ele. E Ananias ele ora por ele, sua visão volta, ele é batizado e é cheio do Espírito Santo. E ali, meus irmãos, começa uma nova vida na vida de Paulo. Começa uma nova vida. Ele começa a pregar e começa, meus irmãos, a ser perseguido. Outrora, aquele homem que perseguia a igreja é aquele homem que agora é perseguido. Aleluia. Meus irmãos? Porque Paulo, ele se entrega por completo, meus irmãos. Ele começa a fazer várias viagens missionárias. Boa parte do Novo Testamento foi ele que escreveu. O livro de Romanos, de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, Filipenses, Colossenses. A maioria dos livros foram eles que escreveu. E Paulo ele colocou em um lugar de ser usado para Deus. É como foi falado aqui nessa noite. Você tem que estar disponível para o Senhor. E Ele vai lhe usar. Aleluia. Meus irmãos. Só que não pense, meus irmãos, que quando você firmar um compromisso com Deus, em servir a Deus de verdade, sua vida vai ser bonança, não. O evangelho que estão pregando aí fora, meus irmãos, não é o evangelho verdadeiro. O que eu vejo nos banners da igreja não é um evangelho verdadeiro. Eu vejo: venha e receba a tua bênção. Vem aqui e você vai ser abençoado. Glória a Deus. Não é dessa forma, meus irmãos. Meus irmãos, se você quer facilidade na sua vida, se você quer uma vida bonança, uma vida boa, não venha para cá, não venha servir o evangelho. Porque Paulo, meus irmãos, ele enfrentou várias coisas. Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou afoitos, naufrágios, perseguições. Mas mesmo assim, meus irmãos, ele nunca desistiu. Aleluia. Uma coisa que eu acho mais linda, meus irmãos, é que diz que os discípulos estavam apanhando e eles estavam felizes por estar apanhando por causa do evangelho. E hoje em dia, meus irmãos, no primeiro estresse, na primeira tribulação, na primeira complicação, nós queremos desistir. Aleluia. Nós queremos parar de estar seguindo a sua obra.
E não, meus irmãos, que nós venhamos ser como Paulo, que mesmo diante das perseguições nunca desistiu. Sempre entregou tudo de si, meus irmãos. Paulo, meus irmãos, ao final da sua vida, ele disse uma frase bastante conhecida pela igreja, que é: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Será, meus irmãos, que diante do final da sua vida você vai poder dizer isso? Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Será que você vai ter dito isso? Ou será que quando chegar no final da sua vida, você vai dizer assim: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter servido mais a Deus, eu poderia ter buscado mais a Deus? Não, meus irmãos, que no final da nossa vida nós podemos dizer assim: eu dei tudo de si. Eu busquei tudo de si, Senhor. Eu busquei a tua presença. Eu mergulhei na tua escritura. Glória a Deus. E eu terminei a carreira e guardei a fé. Paulo, meus irmãos, ele termina uma vida sendo fiel. É o que a irmã Aninha falou aqui, que ela não quer ser uma daquelas pessoas, meus irmãos, que vai lá, entendeu? Deus, mas eu fiz milagres, eu preguei, eu jejuei. Deus vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Meus irmãos, vamos supor que chega uma pessoa aqui na igreja em busca de um milagre, está se sentindo mal, ela vem e recebe o milagre e vai-se embora. Logo depois ela passa por alguma adversidade e depois ela vem de novo para a igreja, recebe sua bênção e depois vai-se embora. Sempre ela busca a Deus, essa pessoa, quando está difícil. E depois ela vai-se embora, recebe o bem de Deus, mas não consegue receber o mal de Deus também. Aleluia, glória a Deus. Então essas pessoas que Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É verdade, glória a Deus. Mas aqueles que estão aqui, muitas das vezes mesmo sem vontade, Deus vai dizer: entra, servo bom e fiel. É nisso, meus irmãos, que eu busco, meus irmãos, todos os dias. É nisso que eu busco me inspirar, meus irmãos. É nisso que nós devemos nos inspirar. É enquanto nós chegar lá no céu, nós ouvir essa frase: servo bom e fiel, pode entrar. É nisso, meus irmãos. No final da nossa vida, que nós não venhamos, meus irmãos, dizer o seguinte: eu poderia ter feito mais, Senhor. Eu poderia ter buscado mais. Poderia ter jejuado mais. Não, mas que nós podemos falar que nem Paulo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Aleluia! E nós venhamos, meus irmãos, falar isso no final da nossa vida. Pode escandalizar o que eu vou dizer, meus irmãos, aqui, mas eu vou falar. Quem entra para o Evangelho, quem aceita uma vida com Jesus, não entra para ganhar, entra para perder. É desse jeito, meus irmãos. Eu vi uma coisa bastante interessante esses dias, teve um pastor que falou o seguinte: eu não creio em milagres, eu creio em Jesus. É porque os milagres estão em Jesus. Glória a Deus! Meus irmãos, não é o milagre, não é a sua oração, é para quem você está fazendo a sua oração. Eu creio nas bênçãos de Deus porque as bênçãos estão nele. Esse é o problema, meus irmãos, é que muitas das vezes a gente acredita que a bênção é a finalidade. E não é. Eu gosto de usar bastante esse exemplo. Chega um irmão de carro novo para a igreja. Aí por acaso algum irmão diz assim: nossa, como aquele irmão é abençoado. Aquele irmão é abençoado, hein? Roupa nova, carro novo, moto do ano. Peraí, então quer dizer que aquela senhorinha que vem para a igreja, ela não é abençoada? Quer dizer que aquela senhorinha que muitas das vezes os jovens vão lá bater papo com ela não é abençoada? Aquela senhorinha que pregou o evangelho para alguém e hoje em dia essa pessoa é um pastor e está fazendo a obra, ela não é abençoada? Sabe por que ela não é abençoada? É porque a roupa dela é velha e ela vai para a igreja a pé. Está vendo, meus irmãos, que tipo de gente doente nós somos? Muitas das vezes nós focamos nas coisas daqui da terra. Os nossos olhos estão aqui na terra. Nós acreditamos que as bênçãos são daqui. E a finalidade é aqui, mas não, meu irmão. A finalidade está em Deus. A finalidade está em servir a Deus.
É desse jeito, meus irmãos. Liberdade de verdade é você servir a Deus. Porque nós somos assim. Aleluia. Nós somos governados, meus irmãos, pelos nossos desejos. Muitas das vezes você sente raiva e a sua vontade é dar um tabefe. É porque você é assim. A sua carne prevalece. E se você veio aqui buscando um Deus que avalie tudo que você fizer, que permita que você faça tudo que você quiser, eu quero ser sincero com você, meus irmãos, esse lugar não é o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho de verdade é aquele que você dá outra face. E dar outra face não é você falar, é olho por olho, dentro por dentro. Mas não, é muitas das vezes relevar algumas coisas. É muitas das vezes, se alguém mandar você andar 1 milha, você andar 2. É muitas das vezes, se alguém me pedir alguma coisa emprestada, você dizer, pode ficar. É isso, meus irmãos. Aleluia. O Evangelho é isso. O Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho é para aqueles que estão dispostos todos os dias a negar a sua própria vontade. Se colocar em lugar de vontade para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, meus irmãos, Paulo, ele, logo depois de pregar o Evangelho, fazer várias viagens missionárias, Paulo ele nos deixa aqui um exemplo claro de conversão, um exemplo claro de rendimento a Deus. Glória a E que Deus. nós, meus irmãos, podemos ser que nem Paulo, que nós venhamos nos entregar completamente a Cristo. E eu quero fazer um convite às pessoas que estão aqui e não aceitaram Jesus ainda, ou às pessoas que querem se reconciliar com Jesus. Eu quero te pedir, venha até aqui à frente nessa noite. Venha aqui confessar a Cristo. Porque a vida com Cristo, meus irmãos, não é fácil, não é verdade. Não é um mar de rosa como muitos estão falando por aí. A vida com Cristo é difícil. Mas a diferença, meus irmãos, é que ele, assim como ele mudou a vida de Paulo, ele vai mudar a sua. Porque Paulo ele não foi mudado, meus irmãos, porque ele mudou de religião. Não, Paulo ele foi mudado porque ele teve um encontro real com Deus. Aleluia. Foi quem realmente mudou a vida dele. Aleluia, Jesus. E não existe outro caminho, meus irmãos. É Deus. Ele tem aqui nessa música, né? O caminho é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu quero lhe convidar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não aceitou a Cristo, não confessou a Cristo, vem aqui nessa noite confessar a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nesse mundo ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nesse mundo mentiroso, meus irmãos, nesse mundo onde muitas pessoas mentem, a única verdade onde eu posso acreditar é Jesus. Nesse mundo limitado, onde a gente vive no máximo 90 anos, 100 anos, no melhor dos casos, eu acredito que Jesus é a vida. E, meus irmãos, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus ele é o único intermediador entre os céus e a terra. Jesus, meus irmãos, ele foi o sacrifício perfeito. Porque Deus precisava despejar a sua ira contra a humanidade em alguém. E Jesus, ele se dispôs para entregar a sua vida para salvar a minha e a sua. A dívida já está paga. É verdade. Só basta você se colocar numa situação de rendição a Deus. Eu acredito que Deus vai transformar a sua vida. Aleluia. Assim como Deus transformou a vida de Paulo. E assim como Deus tinha vários propósitos na vida de Paulo, eu acredito que Ele tem na sua. Eu creio. Para a obra dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não tem ninguém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa palavra, meus irmãos, eu queria compartilhar com a igreja. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que o Senhor ministrou no meu coração. E a palavra do Senhor não possa voltar vazia, né? Se levanta, vamos estar fazendo uma oração. A gente está encerrando a pregação. A glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e nosso Pai. Aleluia. Senhor, pedimos licença, ó Deus, pois estamos diante de Tua presença, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela nunca volta vazia. A minha palavra, Senhor, ela pode voltar vazia, mas a do Senhor, ela nunca
nunca volta vazia, Pai. Eu quero te apresentar nessa noite, Senhor, cada irmão que aqui está. Aleluia. Senhor, eu não sei a dificuldade, Senhor, que eles estão passando, mas que eles venham, Senhor, olhar para o teu filho, Senhor, que foi sacrificado naquela cruz. Glória a Deus. Que nós Aleluia. venhamos nos encorajar, Senhor, e acreditar que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena passar por essas tribulações, porque tudo que tem aqui, meu Deus, é passageiro, mas o que tem lá, Senhor, é eterno, o que tem nos céus é eterno, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, possa estar nos levando para casa em segurança, Senhor. Que o Senhor venha estar sondando os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Que nós venhamos a cada dia, Deus, ser um melhor Pai, um melhor Filho, Senhor. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Assim eu oro, Pai, juntamente com os meus irmãos, e eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Eu creio que nessa noite o nome do Senhor foi glorificado, né, igreja? Eu creio que nessa noite o nome do Senhor foi honrado através das oportunidades, através da pregação, a pregação poderosa da parte do Senhor, através do irmão Cícero. Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais. Mais uma vez, né, irmãos, a gente tem que